Ó Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos, ó Senhor, te louvar, te agradecer, Senhor, porque Tu és bom. Ó Deus, a Tua bondade tem nos alcançado, a Tua graça, o Teu amor, Pai, o Teu favor. Eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, juntos, ó Pai, para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Que possamos aqui, Senhor, através da experiência de cada um, Senhor, mas principalmente da Tua palavra, Senhor, nos submetendo à Tua palavra, e também, Senhor, com essas aulas, as aulas 7, 8 e 9, Senhor, do curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente, Senhor. Ó Deus, que nós cremos que esse curso, ele está totalmente baseado, Senhor, na Tua palavra. Então, Senhor, nós temos tudo aqui hoje, Senhor, para aprendermos, para sairmos daqui mais convictos, ó Senhor, da Tua bondade por nós, da Tua palavra, Senhor, que é verdade, Senhor, e que venha, Senhor, realmente fazer a diferença na nossa vida, Pai, e através da nossa vida e nossa família. Em nome de Jesus, oramos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Que bênção, amados. Hoje, né, então, a proposta é nós comentarmos, né, é nós falarmos sobre as aulas 7, 8 e 9. E eu gostaria de perguntar para você, né, se você tem estudado a aula 7, né, nesse momento, e de repente surgiu alguma dúvida, ou se você quer fazer algum comentário, né, está aberto, você pode abrir o seu microfone, né, e fazer a pergunta, e fazer o comentário, né, para a gente tentar aqui, né, conversar e a gente avançar nesse assunto aí. Alguém? Olha, pelo jeito não, né? Então, eu gostaria de fazer alguns comentários, né, sobre o esboço desse capítulo, né? E o título dessa lição aqui é Os Princípios do Treinamento Moral, né? E a gente, como cristão, né, a gente deve entender, né, deve realmente estar convicto de que a moral, a moralidade, né, na nossa vida e na vida dos nossos filhos, ela deve estar, na pior das hipóteses, né, no mesmo nível da saúde dos nossos filhos. Então, a nossa saúde moral como família, ela deve estar, no mínimo, né, igual à nossa saúde física, pelo menos a nossa preocupação, né? E muitas vezes os nossos filhos, eles têm uma dor de cabeça ou têm uma dor em algum outro membro do corpo e a gente já corre, já dá um remédio, já, né, qualquer coisinha já corre para o médico. E isso é certo, isso é bom, né? Mas nós deveríamos nos preocupar, né, ainda mais quando eles apresentam uma falha moral, quando eles apresentam, né, uma doença, digamos assim, né, uma doença moral, né? Então, muitas vezes, por causa da nossa correria, do dia a dia, a gente acaba adiando, né? Então, a gente acaba dizendo, deixa, amanhã eu faço, amanhã eu corrijo ele, amanhã eu converso com ele, amanhã eu dou um jeito, deixa passar, né? E não deveria ser assim, né? Mas é interessante que o título dessa aula, né, vem falar do treinamento moral, né? Enquanto o nosso corpo físico, ele, de certa forma, é para ter saúde, né? Se você não tiver uma doença, você tem saúde, né? Mas, diferentemente da moralidade,
né? Nós já nascemos, né, com uma doença moral, né? O próprio Davi, ele falou assim, né, que o pecado me concebeu a minha mãe, né? Então a gente já nasce dessa água suja que Adão sujou, né? Adão sujou a água e nós nascemos dessa mesma água. Então a gente nasce dessa água suja e a gente precisa passar pelo novo nascimento, a gente precisa, né, ter a Bíblia como nosso guia, como nosso, né, como nossa conduta, e única e exclusivamente a Bíblia ela é suficiente. Então, para isso a gente precisa de uma transformação, para isso a gente precisa estar sempre recorrendo à Bíblia, conhecendo bem a Bíblia, né, e aí também fazer dessa forma com os nossos filhos, porque senão eles não vão alcançar a saúde moral, né? Então, para isso, a gente precisa treinar, né? E treinar leva tempo, né? Treinar não é, né? Se a gente for olhar, então, para os atletas que jogam futebol, né? Eles treinam, né, muitos dias por semana, para ter um jogo por semana, quem sabe no máximo 2 jogos por semana, né? Eles treinam muitas horas no dia para jogar 90 minutos, às vezes só 45, às vezes nem isso, né? Então a gente precisa se preocupar com isso. O Rafael está conseguindo participar conosco, né, nessa live. Foi ele que nos liberou o acesso dele ao Meet, né? Ele tem um Meet aqui ilimitado. E ele levantou a mão. Bem-vindo, Rafael, e está com você a palavra aí. Oi, pastor, eu acho que eu levantei a mão sem querer aqui, eu bati no meu celular, me perdoa. Não, Pode dar continuidade, pastor. Bem-vindo aí, viu? Obrigado, pastor. Então, a gente, falando ali do treinamento dos atletas, né? Se a gente for pensar, né, nas Olimpíadas, é ainda mais, digamos assim, a diferença é muito grande, né? O tempo de treinamento com o tempo em campo, digamos assim, né? Os atletas treinam 4 anos para se apresentar em algumas modalidades, alguns segundos somente, né? E muitas vezes nós, como cristãos, como pais, a gente parece que quer que os filhos, né, aprendam sozinho, a gente não quer treinar, a gente só quer, né, receber deles essa saúde moral, a gente só quer receber deles, só quer ver neles, né, essa atitude segundo a palavra do Senhor. Mas não é bem assim, né? A introdução, o item A, diz assim, né? Por que os pais precisam avaliar os seus valores segundo o prumo da palavra de Deus? Né? Eu queria chamar a atenção de você para a palavra prumo. Eu creio aqui que todos sabem o que é o prumo, né? O prumo é aquele objeto, né? Aquela ferramenta que é usada, né, na vertical para ver se uma parede ela está 100%, né, em pé, reta ou um pouco deitada e tal, né? Eu creio que todos sabem disso. E veja, o prumo que diz ali na apostila é o prumo da palavra de Deus. Então a gente precisa sempre comparar as nossas ações, as ações dos nossos filhos, o comportamento, né? Sempre com a palavra de Deus. E só com a palavra de Deus. Às vezes a gente compara, né, com o pastor, com a família do pastor, às vezes a gente compara, né, com o vizinho, ou com outro irmão da igreja, ou, sabe?
Tem uns, né, que vão além e querem comparar a sua dor, né? E eles se vitimizam, né? Eles querem realmente, de repente, se fazer de vítima, comparando os seus problemas, as suas dificuldades com os outros. Os outros não têm problema, eu tenho. Então, eles querem, com isso, justificar o seu erro, o seu problema, o seu pecado, a sua falta de treinamento nos filhos, né? Mas nada disso para o Senhor é válido, né? Ele quer que a gente compare com o prumo da palavra de Deus e somente com a palavra de Deus e veja, né? Ele quer, né, realmente que a gente se renda a Ele, né? E a gente consiga alcançar esse padrão, né? O padrão de Deus, né, ele não aumenta ou diminui dependendo da família, ele é um só, né? Então, a gente precisa se moldar ao prumo da palavra de Deus. Lá em Amós, capítulo 7, versos 7 e 8, fala desse prumo, tá? O prumo da palavra de Deus, que nós precisamos alcançar, tá certo, amados? O Luiz Edivaldo aí levantou a mão, você tem a oportunidade aí, Luiz. Boa noite, pastor. É a Márcia aqui. Márcia, Boa noite, Márcia. porque na nossa apostila está diferente. Aí eu queria saber qual é a questão que o senhor falou? Aí, Bem lá no item A, bem no comecinho do esboço da lição 7. tá. É porque eu pensei que fossem as perguntas daqui. Entendi. Tá bem aqui. Porque os pais. Tá certo. Entendi. Tá certo? Tá bom. É porque eu entendi errado. Eu pensei que o senhor estivesse nas perguntas para revisão. Certo. Então, aqui eu creio que isso que eu vou falar agora, né, ele já está bem explícito também no curso de Educação de Filhos da Maneira de Deus, mas é algo aqui que eu acho muito bacana, né, que fala sobre o que não fazer, é o item 3 ali, né? Muitos pais podem gastar mais tempo reprimindo o mau comportamento dos filhos adolescentes, do que os incentivando a ter uma boa conduta, né? Por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes porque os pais não têm tempo, porque os pais não param para instruir os seus filhos. Então, quando o filho erra, quando o filho, né, comete algum pecado, algum erro ali, alguma falha, aí o pai é obrigado a reprimir, né? Então, se ficar só nisso, né, só nesse tempo, só reprimindo o mal, né, vai ficar em falta aí o incentivo, que é bom, né? E deixa eu dizer algo para vocês, amados, né? Quando a gente vai reprimir o mal, né? Uma falha no nosso filho, ele tenta se defender de alguma forma. Todos nós somos assim, né? Então é como se ele colocasse um escudo, né, na frente dele, né? É como se ele colocasse um escudo. Deixa eu pegar aqui outra apostila, né? Então, muitas vezes tudo que você fala, bate nesse escudo e cai por terra. Não vai para o coração, né? Agora, quando você usa os momentos, né, bons da família para você, de repente, e colocando valores no coração do seu filho, um exemplo, talvez o melhor exemplo, né, durante o almoço, durante a janta, né, onde não há intriga, o seu filho não está com o escudo. Então, é bem mais fácil de você colocar a palavra, né, de Deus no coração dele. Tudo que você falar, ele, no mínimo, vai analisar, vai pensar. Então, que a gente, sabe,
para a gente fazer, né, conforme a palavra do Senhor, para a gente treinar moralmente os nossos filhos, a gente precisa, né, usar os momentos bons. Né? Todos aqui, eu acho que já conhecem também a noite da família. Né? Então, a noite da família é um momento bom de família, e é uma ótima, uma excelente oportunidade para você estar colocando valores, né, no coração dos seus filhos. Voltando um pouquinho, né, ali no item 2, fala o além da mente. Né? Então, os valores fundamentados na palavra não substituem o viver com Cristo. Né? Então, o que isso quer dizer? Eu gostaria, de repente, até que você anotasse, né, o que eu entendo desse item ali, tá? É que não adianta a gente só aplicar os princípios da palavra do Senhor. Se a gente desassociar o nome de Jesus Cristo. Né? Tem muitos, né, eu vou usar aqui, empresários, né, muitos empresários aí, né, bem-sucedidos, que eles aplicam, né, os princípios da palavra do Senhor em suas empresas, e eles são bem-sucedidos. Né? Mas eles não têm o principal, que é Cristo. Então, é muito importante, é muito bacana. Eu creio assim que os coaches, né, os coaches cristãos, né, eles usam muito dos princípios cristãos. Isso é muito bom, nós devemos usar também. Mas a gente jamais vai poder desassociar de Jesus Cristo. Ok? A gente não pode, porque com o passar do tempo, com o passar dos anos, se a gente tirar Jesus Cristo da jogada e só aplicar os princípios, você vai esquecendo do principal, que é Jesus Cristo. Né? E Jesus sabe disso, sabia disso. Né? Até por isso que ele ele deixou, né, para a gente aplicar, né, todas as vezes, diz a palavra do Senhor, a ceia. Para a gente nunca esquecer do que ele fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. Né? E ele ressuscitou tudo isso para nosso benefício. E ele disse, olha, façam isso todas as vezes em memória de mim. Ou seja, não esqueça de mim. Eu gostaria depois eu vou colocar um link lá no grupo, tá? Eu vou colocar um filme que retrata bem isso, tá? O começo do filme, ele pode ser um tanto chato, de repente, mas depois ele fica até engraçado. E nesse filme você vai perceber, né, como realmente não dá para desassociar, né, os princípios da palavra com Jesus Cristo, com o autor da palavra, com a própria palavra. Amém, queridos? Depois eu passo o link, esse filme eu tenho ele no meu Google Drive, tá? E o nome dele é Uma Jornada pelo Tempo. É muito bacana, né? Depois eu passo para vocês. Ok? Eu gostaria, veja, irmão, se você tiver, né, a necessidade, de repente, de falar alguma coisa, é só você se pronunciar e levantar a sua mão, tá? Eu gostaria que alguém, aquele que primeiro achar Romanos 2, versos 14 e 15, que pudesse ler para nós, por favor. Romanos 2, versos 14 e 15. Amém. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos,
quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso, obrigado, irmão Fábio, né? Eu quero fazer uma apresentação para vocês aqui. Isso, ele está ali no item 4, já na página 78, né? Onde diz ali, tudo começa com os pais. A gente já viu isso lá na lição 1, né? Que tudo deve começar conosco. Mas, veja, nós, né? E nós, os nossos filhos, todos nós nascemos, né? Inclusive, segundo esses 2 versículos que o irmão Fábio leu para nós, né? Com algo que já nasce conosco, é inato, né? E eu quero usar aqui essa bolinha de ping-pong, né? Ela é algo que Deus já nos deu, já nasce conosco, né? Você, por exemplo, você não precisa ensinar uma criança, claro que você precisa ensinar, mas me entenda, você não precisa ensinar uma criança que bater no outro é errado. Sabe por quê? Porque ela não quer que ninguém bata nela. Então, lá no fundo, ela pode até dizer que não sabe, né? Mas ela sabe que é errado, né? Se uma criança bate na outra e a outra começa a chorar e você vem e pergunta, né? Não, não fui eu, ou fui eu, mas porque ela começou e tal. Ela tenta se defender. E, de repente, você nem ensinou isso. Por quê? Porque é algo que já nasce conosco. É algo perfeito. Tá? Então, tem coisas na nossa vida que ninguém precisa nos ensinar. É inato, né? Então, por exemplo, o senso de defesa, né? Se você cair, você levar um tombo, o que automaticamente você faz? Você vai com a mão no chão. É um instinto. É algo que já nasce conosco, né? Quando você vê alguma coisa vindo ao teu encontro, assim, né? Subitamente, o negócio é fechar o olho, botar a mão na frente. Então, é algo que Deus já nos deu. É perfeito. Entenda, né? Pense que essa bolinha aqui, ó, ela é perfeita. E a base bíblica foram esses 2 versículos aí que o irmão leu para nós. Mas tem um mas aqui, né? Nós temos uma outra parte que eu quero usar com essa bolinha aqui bem pequena. Sabe o que é isso aqui? É uma massinha de modelar, olha só. Essa daqui já está até meio seca. Ó. Então, né, nós nascemos com essa outra parte da nossa consciência, digamos assim, de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, qual que é a nossa qual que é a nossa obrigação como pais cristãos? Né? É moldar essa consciência aqui, para tentar deixar o mais parecido com a perfeita. Né? Nós temos que, a minha aqui agora ficou bem perfeita, ó. Mas a gente tem que ir, né, tentando, sabe, fazer da melhor forma. Você não vai conseguir chegar na perfeição, mas você pode se aproximar o máximo. Agora, tem pais deixando a escola modelar isso, né? Tem pais deixando os vizinhos, a internet modelar. Que tipo de consciência vai ficar do seu filho? Que tipo de consciência seu filho tem agora na adolescência? Já pensou se seu filho chegar na adolescência com uma consciência dessa forma, né, completamente diferente da que Deus já nos deu? Como que faz aí, né? Olha, a minha aqui, ó, já está querendo quebrar, né? Então, mais uns dias aqui, se eu deixá-la assim, ela vai ressecar assim. E se eu tentar moldar, vai quebrar. Aí como é que faz? Se o filho chegou na adolescência, está com a consciência endurecida,
agora não dá mais para moldar, se eu moldar eu vou quebrar, eu vou perder o meu filho, eu vou... Como é que faz? Então, tem o jeito, né? Quando Jesus entra na nossa vida, quando a gente compreende que Jesus está na nossa vida, a palavra impossível ela vai embora, né? Então, vem o Espírito Santo, que é o óleo, com óleo, né? Nós temos um tipo de massinha que mesmo que ela esteja completamente enrijecida, dura, você dá um pingo de óleo de cozinha ali, sabe? Você vai devagarinho, e vai devagarinho, aí ela se torna maleável novamente, sabe? Então, se você tem, ou se quando você for, né, ministrar o curso, você se deparar com pais, com filhos dessa forma, né, você diz assim, não perca a esperança, né? Dobre o seu joelho, ore, peça ao Senhor e faça a sua parte, porque o Espírito Santo vai fazer a dele e vai começar a deixar maleável a consciência do seu filho. E você vai poder começar a trabalhar na consciência do seu filho, né? Para que ela fique o mais próximo possível, né, daquela perfeita que o Senhor já nos deu. Amém, queridos? Né? Como que a gente aplica essa dinâmica, né? Eu não quis falar para todos aqui, até poderia ter feito, né? Mas a gente faz no grupo online. Como eu me adiantei lá, né? Ontem eu pedi, coloquei lá 13 números, né? E pedi para 13 pessoas lá, né? Colocarem seus nomes. Assim você pode fazer com essa dinâmica aqui, tá? Então, veja que agora, depois de ter feito essa dinâmica, que eu usei a palavra dinâmica. Então, você pode dizer assim, nós vamos ter um momento, como eu coloquei lá no grupo ontem, você pode dizer assim, nós vamos fazer uma brincadeira, né? E nós gostaríamos que vocês, cada um tivesse um pedaço de massa de modelar e uma bolinha de ping-pong, né? Ou, sei lá, uma bola de tênis, né? Maior um pouco, mas que tenha uma bola, né? E uma massa de modelar. Então, para que se eles não tiverem em casa, dê tempo deles comprar uma massinha de modelar, isso aqui é baratinho, né? E aí você aplica com cada um fazendo na sua casa. E se for presencial, seu grupo, né? Então você pode levar essa massinha de modelar, levar lá o número de bolinhas, né, de ping-pong, né, conforme o número de pessoas do seu grupo, e você chega lá no momento e aplica. Amém, queridos? O que é que vocês acharam dessa dinâmica aqui? Foi boa? Foi esclarecedora? Alguém quer citar alguma coisa, fazer, de repente, eu já apliquei essa dinâmica e tal. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que... Boa noite, pastor. Boa noite. Meu Wellington. Eu acho que é uma coisa aí, só para acrescentar, né, que quando for a massinha aí, né, quando ela tá toda distorcida, e até a gente fazer ela voltar para o ponto, dá trabalho, né? E muitas vezes é isso que os pais vão ter. Até eles conseguirem botar ele de novo redondinho no ponto, eles vão ter que se esforçar e vai ter momentos ali que vão ser mais complicados, até conseguir voltar a bolinha para aquilo que deveria ser. Só um comentário só. Joia, Wellington. Muito obrigado, muito valioso o seu comentário, né? Então, nós precisamos realmente pensar a longo prazo. A Elaine também levantou a mão, né? Por favor, pode abrir o seu microfone, Elaine. Eu acho muito importante essas dinâmicas, porque, de fato, faz as pessoas refletirem, né? E ter um pouquinho de noção do que está acontecendo. A maioria dos pais que estão com problemas com adolescentes, né? Eles não têm essa esperança. E, por exemplo, aquela dinâmica que você fez da bexiga falou muito comigo,
pessoalmente, assim, como se fosse uma palavra de Deus entranhada no meu coração. Eu não consigo esquecer aquela dinâmica que falou comigo, né? São diferentes, porém, né, o mais difícil de malear é o que lá na frente, se nós tivermos a perseverança, nós vamos colher, né? E sobre essa lição, ensinar os adolescentes a pensar moralmente, eu acho que é o maior desafio de todos, e falar que nós precisamos de tempo, né, e requer paciência para trabalhar nessa construção, para mim esse é o ponto-chave de tudo, as pessoas não têm mais esse tempo, né? 2 casos desses dias, uma pessoa que tem uma carreira, construiu uma carreira no Tribunal de Justiça, porém ela está com 2 crianças de 7 e 11 aninhos, uma menina e um menino de 11. Esse menino já está laudado com problema psicológico de depressão, as crianças choram quando ela vai trabalhar. Eu imaginei que ela não tinha condição de deixar o seu trabalho, porque provavelmente eu pensei que o marido não teria uma condição boa para sustentá-la, mas ele é um médico. Mas eles não estão dispostos a deixar o trabalho para dar atenção para os filhos que já estão apresentando problemas graves. E uma outra coordenadora de um curso de faculdade, uma psicóloga, inclusive, que também está com uma filha se cortando, e eu, inclusive, indiquei o curso em andamento, alcançando o coração do adolescente de uma igreja que eu consegui, online, mas ela também não tem esse tempo disponível, ela trabalha de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, tem momentos que nós mesmos cristãos, a gente não tem, estamos cansados também, né? Eu fico pensando assim, às vezes, poxa, será que antigamente os pais tinham todo né, essa preocupação em estar falando, estar ensinando, em estar moldando? Porque, né, tem hora que a gente fala, meu Deus, é bastante complexo. Mas eu sei que vai ter uma colheita, né? Tem uma colheita, por mais difícil que pareça. Agora mesmo nós chegamos da rua e eu sempre, nós fizemos tudo. Meu marido é uma pessoa que ajuda muito e sempre quando ele chega do serviço, ajuda a gente no lanche, a preparação de alguma coisa, né? E hoje, por causa dessa aula, pela primeira vez, os dois, eu falei, nós não temos o tempo, nós temos uma aula. Prepara um lanche vocês pela primeira vez. Eles estão lá na cozinha. E para mim isso já está sendo, parece uma coisa tão simples, mas só o fato deles terem ido e estão demonstrando responsabilidade, isso já enche meu coração de alegria e de gratidão a Deus por esse tempo dedicado a eles. Amém, irmã Elaine. Muito válido, né, o seu comentário. E antes de eu passar a palavra aqui para a Michele, né, assim, antigamente, né, entenda antigamente aí do jeito que você quiser, 30, 40, 50 anos atrás, 20 talvez, as coisas não estavam tão longe da palavra do Senhor como estão hoje, né? Por mais que as pessoas não professassem Jesus como Salvador, né, mas os princípios eram parecidos, né? A pessoa professando, servindo a Deus, sendo cristão ou não. Então, a probabilidade, digamos assim, dos nossos filhos ou dos filhos daquela época se distanciarem da palavra, né, digamos assim, era menor do que hoje. Era grande, claro, mas é menor do que hoje, né? Então, hoje a gente vai ter que trabalhar muito mais, né? Por isso que os pais, antigamente, talvez, olhando por esse ângulo, não tinham tanta dificuldade como nós temos hoje. Porque hoje a distância está muito grande. Então, você precisa percorrer muito, porque as informações que chegam até os nossos filhos são muitas, né? São inúmeras, são incontáveis por dia. O filho está com o celular conectado ali, ele tem o mundo inteiro na mão. Ele pode, né, buscar a informação que ele quiser ali. Então, você imagina. Então, como nós, pais, temos que nos dedicar, né, para que ele não vá por um caminho de destruição, né, que ele perca-se, né? Então, eu creio que isso explica, né, por que hoje é mais difícil.
porque que hoje é mais trabalhoso, né? Antes ainda de eu passar para a Michelle, eu gostaria de concluir a dinâmica ali, né, com a parte da massinha. A gente falou da parte já dada por Deus, lá em Romanos 2, né, e a parte da massinha, o versículo está na própria apostila, na página 77, Salmo 119, 11. Né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, você pode usar 2 versículos ali, né? Um para cada tipo de consciência. Irmã Michele, com a oportunidade. Eu só ia complementar ali, né? Eu venho de uma família de 14 irmãos, né? Tudo do mesmo pai, da mesma mãe. E o que a gente vê hoje a gente tem que se policiar muito, porque muitas vezes a gente corre atrás de tantas coisas para dar para os nossos filhos que os nossos pais nunca nem estiveram preocupados com isso, né? Onde os nossos filhos, o que eles precisam é a presença dos pais dentro de casa, né? Do pai ou da mãe dentro de casa, tendo tempo de qualidade com eles. E esse tempo de qualidade é que a maioria dos adolescentes, a maioria dos filhos, as suas almas estão clamando por pais com tempos de qualidade com seus filhos, né? A gente está numa cidade menor, a gente está numa cidade pequena, então aqui as coisas talvez sejam um pouco mais fáceis. Não que não tenha esses problemas, a gente vê todos os mesmos problemas, mas há uma facilidade maior de você estar mais próximo do seu filho, aqui não tem trânsito, não tem... Então, assim, todas essas coisas têm roubado muito a atenção com os filhos, né? Tem deixado os filhos... as pessoas querem suprir seus filhos com o celular do ano, com algumas coisas, e acaba se esquecendo do primordial, né? Aí eu lembro daquela historinha, né? O filho chega para o pai e fala quanto que o pai ganha por hora, né? Aquilo lá é a coisa mais, assim, que a gente tem que se policiar todo dia para a gente não se enganar nisso, né? O filho pergunta para o pai quanto que ele ganha e eu começo a guardar dinheiro para falar, pai, aqui tá, vou comprar uma hora do senhor para ficar comigo. Então, a gente tem que se policiar muito para que a gente não caia no engano que é a correria do dia a dia, excesso de informação, nós estamos bombardeados de informações, sabe? Então, assim, a gente tem que se policiar para que nós absorvemos somente aquilo que é bom, né? Não trazer muita informação para os nossos lares, mas somos bombardeados hoje o dia inteiro com informações e a mente da gente está muito agitada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para não transmitir isso aos nossos filhos, né? É bem isso, né, irmão? A gente acaba focando, né, no lugar errado, né? E muitos dizem, mas eu preciso estar bem informado, eu preciso lutar, eu preciso, né, trazer o sustento para dentro da minha casa, eu preciso dar né, uma boa vida para os da minha família. Eu creio que a gente precisa estar bem informado, sim. Eu creio que a gente, né, eu acho que é válido, é bíblico até você querer dar uma vida boa, né, assim, estável, né, para a sua família. Mas a questão é, né, o que é ser bem informado? O que é estar bem informado? O que é estar bem informado? É saber de tudo ou é saber das coisas corretas, né, pontuais, né? Então, Filipenses 4:8, ali já vai dizer, né, que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, né, tudo que, sabe, até, vamos ler esse versículo aí, deixa eu achar ele aqui. Se alguém achar antes de mim aí, pode ler. Filipenses 4:8.
Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Né? Salmo 101:3 diz assim, olha, não colocarei coisas más diante dos meus olhos, não se me apegará a mim. Então, veja, a palavra do Senhor é a principal coisa, né, para a gente ter no coração, né, estar prontos, né, sempre ter uma palavra de respostas para os nossos filhos. Né? Por outro lado, Provérbios 10:22, né, algo que Deus tem falado muito comigo ultimamente. Diz assim, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Tem uma versão que diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Eu gosto muito desse versículo. Outro dia Deus falou comigo. Sabe? Ele tem uma bênção para nós. Ele tem uma bênção para a nossa família. E quando a bênção vem dele, quando a gente se sujeita, aí a gente não perde o sono, a gente não perde a saúde, a gente não perde a família, a gente não perde nada. Quando a bênção vem de Deus, a gente não perde nada. Mas isso também significa que, de repente, com o meu próprio esforço, eu posso conseguir ser abençoado. Eu posso conseguir ter uma boa vida. Eu posso conseguir ter muitos prazeres nessa terra. Mas aí as dores vêm junto, né? Que pode ser a perda da saúde, a perda da família, a perda do sono, a perda, né, de tantas outras coisas. Agora, quando a bênção vem de Deus, você consegue tudo isso sem perder nada do outro lado. Você consegue levar tudo junto. Uau! Eu quero a bênção de Deus para a minha vida. Pastor, a NVT diz assim, a bênção do Senhor traz riqueza e ele não permite que a tristeza acompanhe. Olha aí. Tá vendo? Então, né, vamos ficar com a bênção do Senhor. Amém, queridos? E eu creio que complementando isso, né? Tudo isso que a gente está falando vai ser a lição 8. Né? Que, se vocês me permitirem, eu quero entrar agora, né? Está lá na página 85. Né? Essa lição aqui, quando a gente faz a lição 0, né, para o grupo, a gente lê, né? Às vezes eles não estão ainda de posse da apostila, então a gente lê os títulos, né, de todas as lições para eles, né? E quando a gente chega nessa daqui, porque os adolescentes não falam e não escutam, e nem escutam, né? Eles ficam, eu quero chegar nessa logo. Eu quero saber, eu quero resolver isso. Porque os meus filhos são assim, eles não me ouvem, eles não falam comigo. Falam com todo mundo, mas quando eles chegam em casa, eles vão para o quarto, se enfiam lá no quarto. Né? Então, quando a gente chega nessa aula aqui, eles, né, se puxa vida, eles têm, de certa forma, uma decepção, né? Porque eles veem que o problema está neles, né? Principalmente não nos filhos, né? Então, eu costumo dizer que aqui foi feita uma pesquisa, né? Isso daqui não foi colocado aleatoriamente aqui, foi feita uma pesquisa com os filhos, né? Eu não lembro agora com quantos filhos, né, responderam, e as 5, né, os cinco motivos porque os filhos não conversam, os 5 maiores objetivos são esses daqui, né? Primeiro ali, meu pai e minha mãe não conversam comigo. Segundo, meus pais não me ouvem mesmo. Terceiro, eles respondem antes mesmo de eu terminar de falar. Quarto, a gente nunca concorda mesmo, então para que conversar? E quinto,
não tenho nada para conversar com eles, né? E por que eles não escutam? Então, os 5 maiores motivos são: meus pais não fazem o que dizem, por que eu deveria ouvi-los? Segundo lugar, já ouvi isso dezenas de vezes, quer dizer, sermão, estou cansado, se eu pudesse fechar os ouvidos, eu fecharia. 3, meus pais são sarcásticos e me criticam. 4, eu sei tanto quanto os meus pais, é aquele que sabe aos próprios olhos. E o 5, meus pais não têm a expectativa de que eu acate o que dizem. Né? Então, veja, a gente já pegou o pai e disse, mas aí não vale. São eles que estão respondendo essas perguntas, aí não vale. Aí o nosso argumento é o seguinte: quando você liga, de repente, numa operadora, né, de telefone, ou no telemarketing, de uma forma geral, no final, tem uma pesquisa para fazer com você, né, para você responder. Então, quem é que responde a pesquisa do atendente? É o atendido, né? De repente, você, como comprador, você vai avaliar um vendedor. Então, quem é que avalia o vendedor? É o comprador, né? Então, sempre assim, né? Sempre o outro lado, o lado que está recebendo, né, é que deve avaliar aquele que está oferecendo. Então, seria diferente para nós pais? Será que seria o pastor da igreja que deveria nos avaliar? Será que seria o professor na escola? Será que seria o psicólogo? Tudo isso eu acho que pode ajudar. Mas o principal são os nossos filhos. Né? Então, não teria ninguém melhor para responder essas perguntas aqui do que os próprios filhos. Vocês concordam comigo? Né? Então, isso é um excelente argumento para, de repente, para aquele pai que, de repente, vem, né, e tenta dizer que essa pesquisa aí não é tão verdadeira assim, né? Irmã Andréia, por favor, pode se pronunciar. Então, nossos filhos, eles são nossos melhores espelhos, né? Eles refletem, a outra irmã falou, né? Que está atendendo um casal, onde está atendendo uma mulher, né? Que até pediu para que ela entrasse num curso em andamento, cuja a filha está se cortando, né? Que dor é essa que invadiu a filha, né? Se você for... Eu sou psicóloga e amo a adolescência, eu atendo inclusive a adolescência, né? Por isso eu faço o Alcançando o Coração, porque eu sou apaixonada por essa fase da vida em que chega muita coisa e precisa ser direcionado, e é como o irmão falou, dá trabalho, né? A gente tem que olhar para um adolescente que está disfuncional e entender que é nosso reflexo. E dói olhar para esse lugar e ver que é o nosso espelho ali, né? Que é algo que a gente está reverberando no nosso filho adolescente, mas que é uma realidade. E que a gente tem que parar, conversar, porque é a hora da conversa, é esse resultado aí da dinâmica da bolinha, que ainda dá tempo, graças ao nosso bom Deus. Sempre há tempo, e todo mundo tem que entender isso, né? Não importa, vai dar trabalho desde que a gente colocou no mundo, mas é maravilhoso ver o resultado final. Hoje o meu está com 25 anos e ele é meu amigo, meu parça, né? A gente troca muito mais hoje, pouquíssima autoridade, pouquíssima. Acho que é raro no ano um desgaste, porque é esse lugar que a gente tem que conquistar, né? Então, quando um adolescente está reverberando uma disfunção, somos nós que temos que nos visitar e nos repensar, ressignificar nesse lugar, né? É isso. Amém. Que bênção, irmã André. Muito obrigado aí por sua excelente contribuição. Glória a Deus. Eu quero, nesse momento, né,
que todos, né, que fizeram parte daquelas 13 pessoas lá que deram seus nomes, que vocês abrissem seus microfones, tá? E pegassem aquele texto que eu passei para vocês, tá? Que a gente vai ler tudo junto, tá? Então, quando eu disser já, mesmo que o outro não esteja ali acompanhando, eu quero que você continue e leia tudo, chegue até o final, tá? Então, eu vou contar até 3 aqui, vou dizer já, tá? E aí você começa a ler em voz alta, né? O teu cônjuge está do lado ali, vocês dois aí juntos, vamos ver o que vai dar isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, já. O amor é Que bagunça! O que será que aconteceu? Vamos tentar de novo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu creio que você leu prestando atenção no seu texto. Agora eu quero que leia o seu texto, mas preste atenção no texto de alguém, tá? De alguém que está na internet, e não do seu cônjuge aí do seu lado. Tá? Vamos ver se alguém vai conseguir entender o outro, então. Tá no já novamente, tá? 1, 2, 3 e já. Poxa, parece que piorou, né? Alguém conseguiu entender aí o do outro? Absolutamente nada. Absolutamente nada, né? Então, vamos fazer uma terceira tentativa. Cada um aí recebeu um númerozinho que escolheu, não é verdade? Então, eu vou pedir para o número 1, aliás, o número 1, eu não sei se já chegou aqui, eu acho que não, ele me avisou aí dizendo que não ia poder participar. Então, eu vou ser o número 1, eu vou ser o número 7, tá? E o irmão Wallace por aí, chegou? O irmão Wallace também não chegou. Então, o irmão Wallace, vou ver o número dele aqui, para eu não me perder. Deixa eu ver aqui. Pastor, eu posso ser número 5 e número 7. Você pode ser 5 e 7? Andréia. Você desculpa, mas esse texto, que minha esposa não pôde participar, ela que estava com esse texto, que ela está ajudando lá para a festinha das crianças. Ele está onde? Eu passei no WhatsApp de quem disse que ia participar. Não sei se foi você, sua esposa ou Wellington. Provavelmente foi minha esposa. Foram todos também. Mas aí, em cima da hora agora, ela acabou tendo que ficar lá para ajudar na festinha das crianças amanhã. Aí eu estou sem o texto aqui. Mas será que ela escolheu o número? Não, escolheu. Nós somos o 12. O 12? Isso, Thaís e o Wellington. Thaís e Wellington. Peraí, Wellington. Você não tem como pegar o celular dela? Ela está na igreja, está lá com ela. Eu estou em casa. Então, peraí, eu tenho que... Me dá um oi lá. Você tem o meu número aí? Tem no grupo aqui, né? Isso, me passa aí que eu tô com dificuldade de achar aqui o teu, que aí eu já te respondo com o que eu passei para ela, então. Beleza? Pode ser? Pode, vou fazer agora, só um minuto. Então tá. Deixa eu ver aqui, enquanto você verifica aí, deixa eu ver que número que é o irmão aqui. O irmão Wallace. O irmão Wallace era o 13. Então, irmã André, você vai ficar com o 5 e com o 7? Já mandei, tá? Com o 1 e com o 12. Já te passo aí, Wellington, só um pouquinho. Já recebi o teu oi aqui.
Estranho que eu não estou... Estou com dificuldade de achar aqui o... Mas eu mandei o meu nome aí. Tá, só um pouquinho que eu já acho aqui, só um pouquinho. Não, tudo bem, mas o senhor recebeu? Recebeu, né? Eu recebi, aham. Tá ótimo. Só um pouquinho aí que eu vou verificar aqui, ó. Ao vivo é assim mesmo, né? Então vamos lá, vocês, deixa eu ver aqui. Poxa, tá. Eu sou o 12. Tá. Ela tá como Mima aqui, que eu não adicionei ela. Ah, tá, Mimaela, Então é a eu vou loja te dela. passar aí, tá? É, recebeu aí? Recebi. Beleza. Obrigado. Então você tem o 12 aí, né? Isso. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu vou querer que o número 1 sou eu mesmo, né? Então eu vou começar, depois o número 2, né? Depois eu terminar, vai ler, depois o número 3, assim sucessivamente até o 13, tá? Desculpa, o senhor pode mandar também para mim só o texto inteiro, que eu não tenho? Depois? Depois eu mando. Tá bom, obrigado. Mas agora só o 12 mesmo, tá bom? Então vamos lá. Não matou a charada, não, irmão Wellington. É só para ter. Vai matar. Assim que ele começar, você vai matar com a charada, qual é o texto? Então vamos lá. Número 1. Vamos. Ainda que eu fale a língua. Vou recomeçar. Número 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. 2. Ainda que eu tenha o dom de conhecer e toda ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se vaidece, não é orgulhoso. 5. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal. 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo 7. sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. 10. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 12. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior deles é o amor. Amém, queridos? Todos conseguiram entender? Amém. O dom supremo. Alguém percebeu onde que está esse texto, de onde que foi tirado? 1 Coríntios 13, 1 a 13. Isso, o capítulo, chamado capítulo do amor, né? O amor, o dom supremo, né? O amor. Então, esse texto, essa forma, essa dinâmica, né? Ela nos mostra que mesmo que a gente fale de amor, fale com amor, se a gente fizer de forma errada,
um não vai entender, né? Então, pareceu um exagero, né? Estarmos aqui todos falando ao mesmo tempo, né? E, de certa forma, eu até acho que foi um exagero. Mas não é difícil de acontecer algo parecido no nosso dia a dia, né? O nosso filho vem falar conosco e a gente não deixa nem ele terminar de falar. A gente já tem uma resposta pronta, né? Então, eu gostaria que vocês realmente pensassem nisso, né? Que não é porque você está falando de amor que vai dar certo. Né? Aqui nós estávamos falando sobre o capítulo do amor. Né? Quer algo melhor do que isso? É a palavra de Deus. Mas, se feito de uma forma errada, né, não adianta, não vai surtir o efeito desejado, muito pelo contrário. Vai surtir o efeito contrário daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer. Né? Então, que a gente possa ouvir os nossos filhos. Né? Porque nós temos aprendido que o exemplo, né, ele é necessário, né, para nós ensinarmos. Há quem diga, né, que o exemplo não é a melhor forma de você influenciar, de você ensinar os seus filhos. Não é a melhor forma. É a única forma. Né? Então, se a gente precisa ser exemplo para os nossos filhos, será que a gente precisa ser exemplo também em ouvi-los? Se a gente quer que eles nos ouçam, será que a gente está dando exemplo e ouvindo a eles? Será que se a gente quer que eles nos respeitem, será que a gente está dando esse respeito para eles, primeiramente? A gente precisa ser exemplo. O irmão Luiz Edevaldo ele levantou a mão com a oportunidade. Pastor, porque eu lembrei aqui dessa dinâmica também do balão, daquela da bexiga, né? E se você não souber usar também a bombinha, né, que representa a palavra de Deus, se você não souber manusear, você também não consegue também encher o balão da forma adequada, demora muito mais, né? Quando você falou aí a questão do tá usando a bomba, saber manusear, se né? frustra ainda. E se frustra mesmo usando a bomba. Então, é importante o conhecimento para que a gente possa colher os frutos, né? Eu estou lembrando aqui de uma situação que aconteceu aqui em casa recentemente. A nossa filha de 13 anos, a Júlia, ela sempre é a última na escola, quando tem prova, ela é a última a sair praticamente. Eu já sei quando ela vai fazer alguma coisa, eu já sei que ela vai ser a última, né? E aí tem uns 20 dias, né? 15 dias mais ou menos, que ela fez uma prova e ela... Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Finalmente consegui fazer uma prova e não ser a última. Sair com todo mundo, não sei o quê. Contando assim, vantagem. Aí, semana passada, quinta-feira, ela recebeu a prova. Quando ela recebeu a prova, ela notou que a prova dela estava diferente da prova dos colegas dela. Tipo, A, B, C e D. Tava A, B, C, D, E. A dela só estava A, B, C. As questões, né? E aí e quando ela olhou aquilo, ela disse, gente, minha prova está diferente da de vocês. Aí foi ver, aí lá em cima ela não tinha observado, ninguém observou, nenhum professor observou isso, corrigiu a prova e não observou, que tinha prova adaptada. E aí ela disse, mamãe, eu vou ter que falar com a gestora, porque a prova adaptada é uma prova que é para uma criança especial, né? E aí ela disse, eu vou ter que falar com a gestora, isso ela contando aqui para a gente não... do nada, ela contou isso, né? Aí depois eu vi, glória a Deus, porque essa atitude não partiu de mim, não partiu do Edivaldo, ela poderia ter ficado calada, ela poderia ter, né? E aí no outro dia ela chamou e foi conversar com a gestora se ela ia ter que fazer uma segunda prova, uma prova de segunda chamada, porque ela não estava pelo justo, né? Então, assim, nisso aí a gente estava analisando, eu digo, olha, glória a Deus, porque ela está entendendo. Não foi a gente, não foi uma coisa que a gente, né, é um fruto, digamos assim, né, e que continue assim.
E aí eu até falei para ela, Júlia, tu vê que isso não é de ti, não fica te gloriando. E depois, né? Isso é fruto do Senhor, é o Senhor, o Espírito Santo que vai trabalhando na vida da gente e vai fazendo com que a gente veja essas coisas, que consiga observar, porque o normal seria o quê? Contar vantagem, tá? Ou então nem falar nada, ficar calada. Uhum. Entendi, irmão. Puxa, que benção, que maravilha, né? Glórias a Deus, né? E realmente a gente colhe esses frutos, sabe? A gente colhe esses frutos aí, isso é maravilhoso. O Wellington, você levantou a mão? É que a irmã falou do negócio do colégio, aconteceu uma situação comigo agora no mês passado, né? Com um dos meus filhos, de 15 anos, e achei conveniente compartilhar. Ele nunca me deu trabalho no colégio. Acho que uma vez só esse filho me deu trabalho, porque ele terminava a prova muito rápido, para poder ficar brincando, né? Tudo mais. Aí eu lembro que na ocasião eu até virei para a professora e falei assim, olha, a partir de hoje eu não quero saber se ele é o primeiro ou o último a acabar. Ele vai ser o último a sair da sala. Se ele acabar a prova, ele vai ficar dentro da sala até todo mundo acabar. Daí, mas nunca me deu muito trabalho. Tanto que ele estuda no Senai, que é um colégio que tem que fazer prova para passar, ele passou, né? Ele faz o 2º grau técnico hoje na área de informática. Só que por acaso eu estava viajando para São Paulo, foi no começo desse mês ou no final do mês passado, e ele me ligou desesperado. Falou, pai, o senhor vai ver uma nota aí no meu boletim, um 0, mas não se espanta não se assusta não. Aí eu, tá, João, mas o que aconteceu? Não, é porque eu tinha 3 provas, e aí a prova de química, eu estava com medo de não gravar a prova, as fórmulas e não sei o quê, e eu levei um papelzinho, eu botei embaixo da minha perna. Mas não sei o quê, mas até o professor falou que não sei o quê, e começou a me dar desculpa em cima de desculpa, eu no telefone com ele, eu falei, tá bom, João, não, mas, João, eu quero ouvir. Não, pai, eu tô errado. Falei, então tá bom. Quando eu chegar em casa, a gente conversa. Só que assim, eu conversei com ele, não dei castigo, né, até porque tem 15 anos, já não tá na idade mais de apanhar. Conversei com ele, expliquei, exaltei ele, falei, meu filho, você tem 15 anos, você já estuda num colégio que você passou num concurso, suas notas são de 8 para cima, você nunca me deu trabalho. Você é capaz, é inteligente, você não precisa disso. Então, assim, é muito triste o que você fez, você sabe que é errado, e assim, que não aconteça de novo. Hoje nós vamos ficar na conversa, tô até achando engraçado a situação, entre aspas, só que, cara, você não tem necessidade disso. Olha só, você já está, né, num curso que você estudou sozinho, não fez preparatório nem nada, ele estudou sozinho em casa e passou. Então, assim, tem certas situações também que acontecem, né, para a gente não levar tudo a ferro e fogo. Mesmo o professor tendo pego ele, tomou o 0, tá lá o 0, fez a prova de recuperação, tirou 9, mas, enfim, é uma situação que eu achei interessante compartilhar. Que bom, que benção, irmão Wellington, né? É muito bom a gente compartilhar as nossas vitórias, né? E é realmente bom, mas às vezes é difícil de compartilhar algo assim, né? E eu creio que realmente o irmão fez certo, assim, pela idade dele, e também porque não é costume, né? Ele sempre tira nota boa, então até o próprio GFI ensina isso, que a primeira parte ali da correção é a admoestação, né? A admoestação verbal, e o irmão ouviu ele e tal, entendeu, e admoestou verbalmente, né? Parabéns, né? E até pelo 9 que ele tirou depois na recuperação aí. Que benção, mas a gente pode ir então para a aula 9, né? Na página 93, eu quero compartilhar algo com vocês aqui, que faz parte da lição 8, mas também parte da lição 9, né? Que tem o título Superando as Falhas na Comunicação, né? Lá no final, né, vai dizer que realmente a comunicação não é tudo, né? Então, precisa ter Jesus, né? Mais uma vez aí.
Mas a falta da comunicação atrapalha e atrapalha muito, né? Então, nós precisamos, né, identificar as falhas na nossa comunicação e tentar superá-las, né? Então, eu queria falar com vocês sobre o item 2 ali, né? As diretrizes de Deus, na página 93, né? Então, está escrito ali aquele tópico, assim, o item A. Ali, a prioridade central ao se buscar uma comunicação honesta e aberta com os filhos é criar e manter, não é só criar, né? Precisa criar e manter uma atmosfera de confiança que os faça se sentir seguros o bastante para expressar o que pensam e sentem, né? Então, tem pai que muitas vezes não permite, né, que os filhos falem o que eles pensam e o que eles sentem, né? Então, a gente, assim, eu e minha esposa, a gente errou muito com os nossos filhos, muito, muito, muito. E eu creio que eu já tenho contado aqui algumas coisas, mas nisso a gente acertou, né? A gente sempre disse para os filhos assim: irmã Andréia, fica à vontade, irmã, se a irmã precisa sair da reunião. Agradecemos aí a sua participação, né? E esperamos a irmã na próxima reunião aí. Que Deus abençoe a irmã e muito obrigado. Voltando aqui, né? E então nisso a gente acertou. A gente sempre falava assim para os filhos: vocês podem nos dizer o que vocês quiserem, o que vocês precisarem, desde que seja na hora certa e com respeito. Então, desde muito pequenos, né? Eles até, de repente, ouviam uma palavra desconhecida na escola e tal, eles tinham liberdade de nos falar, né? Mesmo que fosse um palavrão, né? A gente explicaria para eles que aquela não era uma palavra a ser dita, tal, e sempre foi assim, né? E teve uma vez o Evandro, né, quando ele tinha 15 anos de idade, a gente levou ele, eu levei ele, né, no sábado pela manhã, para ele ensaiar com o grupo de adolescentes, ele toca teclado, e aí depois eu fui buscá-lo, e quando eu fui buscá-lo, ele disse: pai, ele entrou no carro já assim, né? Pai, hoje não foi legal. Eu falei: por que não foi legal? Porque o irmão fulano chegou lá e começou a nos xingar, dizer que a gente não tocava para Deus, que a gente tocava só para se mostrar, e que a gente não fazia, assim, não tocava bem e tal. E aí ele, olha, foi terrível, né? E o que normalmente um pai faria numa hora dessa, né? Ele tomaria partido a favor do filho ou a favor desse irmão, né? Interromperia, né, essa fala do filho, e não foi o que eu fiz, né? Eu disse: filho, o que mais? E ele foi falando. E o que mais? E ele foi falando, né? Quando ele dava uma pausa, a minha única fala era essa pergunta: e o que mais, filho? Né? Aí chegou uma hora que ele falou assim: pai, isso é tudo. Eu falei: filho? E o que você acha que tem que fazer? Tem que perdoar, né? Uau, aquilo foi uma lição para mim, irmãos. Porque muitas vezes a gente vai dizer para eles que eles têm que perdoar, que não é assim, que talvez eles tenham errado, que eles talvez... Sabe, não era o momento disso, irmão. A gente precisa instruir os filhos, mas aquele ali não era o momento. Aquele era o momento de eu ouvi-lo. Sabe? Eu fui tão feliz, eu fico tão grato a Deus, que no final eu fiz essa pergunta e, sabe, Deus falou comigo: ele disse: tá vendo o que você ensinou para o seu filho? Ele sabe, você não precisa repetir. Que se você vai repetir, é só blá, blá, blá. É só um sermão que, se eles pudessem, eles fariam assim. Sabe?
Então, irmãos, é tão gostoso, porque não houve conflito, não houve discussão. Ele tinha que desabafar, ele tinha que colocar aquilo para fora. Quem melhor do que eu ou minha esposa para ouvi-lo? Sabe? Se a gente não ouvir, ele vai falar para um colega. Ele vai falar, sei lá para quem. Entende? Então, a gente tem que estar ali para ouvir o nosso filho. Tem momento que não é para dar instrução. Tem momento que é para você ouvir. Ouvir. Irmã Andréia, uma palavra. E aí, pastor, a gente volta para a lição 7. Fazendo com que nossos filhos tenham um caráter moral, vindo pelo exercitar pensamento moral, atitude moral, pensamento moral, atitude moral. E aí vai se esvaziando e vai tudo se encaixando. Exatamente. Eu queria... Obrigado, irmã, pela sua contribuição. Eu queria ir para o item 3. Vigie a sua língua e o seu tom de voz. O item C do 3 diz assim. O item B também, né? Na verdade, tudo, né? O item A também. Diz assim, sempre que for responder a seu filho, seja qual for a idade dele, lembre-se destas 2 regras básicas. Aprenda a ajustar sua reação de acordo com o entusiasmo que vira estampado no rosto dele. E o mais importante, pense antes de falar. Item B. As palavras podem destruir um momento especial na vida dos filhos. Item C. Quando um filho chegar com alegria e entusiasmo estampados no rosto, os pais devem guardar a língua, vigiar o tom de voz e aprender a ajustar sua resposta de acordo com o entusiasmo dele. Né? Então, o item A, voltando ali, né, a palavrinha ali a ser preenchida, né, que na apostila dos alunos tem uma lacuna, fala da reação. Né? Uma das, se eu não me engano, é a primeira ou a segunda lei de Newton, né? Agora até me fugiu, acho que é de Newton, né? Que diz que para toda ação existe uma reação, né? Mas isso não vale para nós cristãos. Pelo menos não deveria valer, né? A gente precisa pensar como é a próxima palavrinha ali, foi preenchida antes de dar uma resposta. Né? Então, não é toma lá da cá. Não é olho por olho, dente por dente. Não, não. Isso é coisa do Antigo Testamento. Isso é coisa dos não cristãos. Isso é coisa de pagão. Não é coisa nossa, não. Né? Nós temos que avaliar que tipo de reação que a gente vai ter. E é possível, sabe, a gente tirar do piloto automático. O piloto automático é muito bom no carro, no avião, né, nos objetos, aí é tudo muito bom. Você, antes de chegar em casa, né, já liga, né, ou antes de levantar, já liga lá a cafeteira, né, tudo isso é muito bom, mas menos a gente. Até os veículos, né, eles estão sendo treinados para ter uma reação, a reação correta, né? Eu até passava um videozinho, que era da Hyundai, que eles estavam assim numa pista de treino, tinha um caminhão na frente, e eles colocavam assim um carro atrás do outro, e todos vinham numa certa velocidade, bem um coladinho no outro, e aquele caminhão ia ultrapassando, e a pessoa, o motorista, saía do carro, saía pelo teto solar, e entrava no caminhão, e o caminhão andando sozinho, todos os carros andando sozinhos. Né? E aí, quando chegava, né, aí o caminhão passava todos os carros e freava na frente desses carros. Esses carros freavam sozinhos. Né? Então, aqui vai falar da responsabilidade. Né?
que muitas vezes nós estamos perdendo. Nós não somos responsáveis, estamos criando objetos, estamos criando coisas, para nos favorecer, que tenham a responsabilidade, que fazem o correto de forma sozinha, não precisa ter um humano ali para apertar algum botão, para fazer alguma coisa. Por outro lado, a gente age no piloto automático de forma não responsável, mas de forma irresponsável. Então, a gente precisa avaliar não só as nossas ações, mas principalmente as nossas reações. Por quê? Porque as palavras, como diz o item B, podem destruir um momento especial na vida dos nossos filhos. Então, todos aqui sabem o que é que nós vivemos em 3 mundos: o mundo público, o mundo... Me ajude, se alguém puder. O mundo público, o mundo privado. O mundo privado e o mundo particular. Então, quando a gente responde sem pensar, a gente pode estar destruindo o momento da gente dar uma espiada pela janela do mundo particular dos nossos filhos. Eu creio que todos nós precisamos parar para pensar. Nós temos um outro exemplo com o Evandro também. O Evandro estudava no colégio, no ensino médio, e ele chegou em casa, eu não lembro agora se ele estava na primeira série ou na segunda série do médio, e ele chegou em casa contando para minha esposa que tinha uma colega dele que engravidou. O que muitas mães fariam? Pelo amor de Deus, fica longe dessa menina. Sabe? Mas ela aproveitou tirou do piloto automático e se deixa eu ver o que está no coração do meu filho. E começou a fazer perguntas para ele. E ele estava com pena dela, ele disse que ia orar por ela. E ele conversava com ela. Resultado disso, irmãos. Hoje o meu filho tem 31 anos de idade. E ela deve ter a mesma idade dele. Até hoje eles se conversam. Olha que ele é casado. Mora fora do Brasil, como eu já contei aqui. É missionário. E até hoje ela pede conselho para ele. Então, você vê como o inverso também é verdadeiro. Como você pode construir algo tremendo com o seu filho e na vida do seu filho e através da vida do seu filho, se você tiver uma resposta correta, se você tirar do piloto automático. O item C, então ele vai falar para a gente guardar a língua, para vigiar o tom de voz e ajustar a nossa resposta. Vigiar o tom de voz. Quando a gente altera o nosso tom de voz e grita, a gente está fazendo uma denúncia. Olha, eu perdi a autoridade, eu não tenho mais autoridade sobre você. Isso está a gente próprio se denunciando. Tá? Então, aquele que tem autoridade, a autoridade ela é conquistada. Quem tem autoridade e força é autoritário. Aí a gente poderia citar, durante a história desse mundo aí, alguns ditadores, que eles eram, e talvez tenham ainda, são autoritários. É aquele que tem autoridade, ele faz valer a palavra dele à força. A gente até consegue fazer isso com os filhos, até uma determinada idade. Daqui a pouco você perde eles, e perde eles para sempre. Então, a gente precisa guardar a nossa língua, vigiar o tom de voz e ajustar a nossa resposta. Eu quero passar para vocês, também um linkzinho, talvez alguém vai lembrar aqui, de uma propaganda do Omo, que eu consegui achar lá no YouTube,
e também levei lá para o meu Google Drive, né? Que a mãe chegava em casa de carro e o filho olhava pela janela, ela debaixo de chuva, sem guarda-chuva, ele pegava e saía com o guarda-chuva na chuva, de meia branca, para levar o guarda-chuva até ela. Então, é o que diz ali, né? A gente precisa, como diz o item A, precisa ver o entusiasmo estampado no rosto do nosso filho. Tem um exemplo no curso de Educação de Filhos à Maneira de Deus que fala, né, Poxa, me fugiu agora. Veio e fugiu o exemplo ali, né? Então, a gente precisa avaliar isso. Lembrei do exemplo. Era um filho que chegava em casa e ele tinha tocado o instrumento dele na escola e ele recebeu um elogio lá dos professores. E aí ele chegou em casa dizendo que ele queria fazer faculdade de música e tal, e todo feliz. Aí o pai, você está louco, filho? Fazer faculdade de música? Isso daí não dá dinheiro, isso daí, sabe, não é profissão para você e tal. Sabe, na hora, aquele pai viu o sorriso se transformar em decepção no rosto do filho, né? Caiu o semblante. Aí o pai disse, meu Deus, o que eu fiz? Né? Então, não queria dizer realmente que aquele filho ia fazer uma faculdade de música, mas era a alegria, o entusiasmo daquele momento de ter recebido o elogio. Ele chegou com tanta alegria para conversar com o pai e, de repente, o pai joga aquele balde de água fria. Né? Então, a gente precisa parar, tirar do piloto automático e fazer algumas avaliações, né? Antes da gente responder os nossos filhos. Amém, meus queridos, irmã Andréia? Tem muitos adultos na clínica com essa dor aí. Como, irmã Andréia? Tem muitos adultos nas clínicas hoje nos buscando, porque muitos pais lhe roubaram os sonhos. Olha só. Lhe roubaram o entusiasmo. Muito. Adultos. Obrigado, irmã, mais uma vez. A irmã, né, trabalha com isso, tenta remediar isso, né, fazer com que as pessoas realmente... muito ver com os olhos dele. Porque nós, pais, somos o que somos possíveis de ser. Nós vamos errar. Exatamente. Obrigado, irmã Andréia. Muito obrigado. Amados, alguém mais, né, que quer se manifestar? Ana Lúcia. Pai do Senhor, pastor, eu estava lembrando de quando nós trabalhamos com esse capítulo, o quanto foi forte as verdades do Senhor, porque o Senhor já falou e nós já passamos pelas lições que dizem que tudo começa pelos pais. Então, os pais, eles devem ser os primeiros a chegar até a cruz, e isso deve ser mostrado para os filhos. Um pai e uma mãe que grita provavelmente está ferido lá da infância, e precisa liberar perdão. Precisa liberar o perdão para aquelas pessoas que o machucaram, para que venha transbordar a cura na vida dele próprio e das gerações. Né? E nós amamos o Veredas Antigas e nós decidimos fazer do Veredas Antigas um estilo de vida. Né? Então, meu esposo não está aqui hoje porque ele está ministrando o Crown, e nossos filhos fazem
todos os cursos que é oferecido aqui na nossa cidade, nós também participamos, nós amamos isso. E amamos porque sabemos que precisamos de cura e precisamos investir de verdade. Então, às vezes, quando nos dá aqui em casa esses rompantes de interromper, de falar mais alto, de impaciência, nós pedimos para o Senhor para nos mostrar onde foi que tudo começou. E aí nós reunimos a família e, olha, eu lembrei, quando eu era criança, aconteceu isso, por isso que eu estou explosiva, eu gostaria de fazer uma oração, meus filhos, de liberar alguém para prosperar, de perdoar, e meus filhos, por favor, nos perdoem, porque não fomos justos. Então, isso sim é alcançar o coração dos nossos filhos. Nós temos o mais velho de 14 anos, o do meio de 10 anos e o caçula de 6 anos. E nós falamos sempre para eles que eles têm acesso ao Pai. E nós, pelo menos eu, meu esposo, nós crescemos com essas verdades. É um privilégio a gente estar aqui hoje para que os nossos filhos e outras gerações entendam que o acesso ao Pai é real. Então, para que a gente, lá na página 93, diz, superando as falhas da comunicação. Nós sabemos que por força nós não vamos conseguir. Nós só vamos conseguir pela presença, pela graça do Espírito Santo, né, pelas suas misericórdias que a Bíblia nos diz, a palavra nos garante que elas se renovam a cada manhã. Né? Então, nós decidimos, e as famílias precisam decidir viver essas verdades, deixar as dores aos pés da cruz, né, porque a graça nós recebemos todos os dias, e os nossos filhos entenderem que nós também erramos, que nós precisamos de cura, que nós precisamos, que nós também somos filhos, e como filhos nós precisamos estar na obediência. E se erramos, nossos filhos precisam ouvir isso e dizer para um filho, filho, eu errei, eu quero que você me perdoe, me libere para prosperar. Né? Quando nós ministramos, os nossos filhos ficam ali no salão fazendo atividades, e quando nós terminamos o nosso curso, nós chamamos os nossos filhos e agradecemos, porque eles estão nos abençoando. Né? Enquanto nós estamos ministrando, os nossos filhos estão lá com Jesus também, e eles são confiáveis. Né? Então, todos os dias erramos, sim, mas todos os dias perguntamos para o Senhor, ele é participante, ele não é visita. Né? Então, todos os dias nós temos acesso ao Senhor e podemos liberar perdão, cura, e a redenção chega de uma forma sobrenatural, quando o Senhor tem acesso de verdade aos nossos corações. Que bênção, irmã Ana Lúcia. Glória a Deus por sua vida, pela vida de seu marido, pela vida de sua família. Certamente, né, vocês já estão fazendo diferença por onde vocês andam, né? Vocês são luz, e os seus filhos vão fazer ainda mais diferença. Né? Vão ser usados, né, pelo Senhor, não só na palavra, mas também no comportamento, no estilo de vida. Né? Parabéns. Amém. Né? E voltando a falar de exemplos, né, a gente precisa ser exemplo também, né, em pedir perdão. Né? Então, e não há, né, como recomeçar, como remediar, como fazer essa massinha aqui, ó, começar a ser maleável novamente, sem pedir perdão. Né? Então, que bênção, glórias a Deus, né, pela vida de cada um. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Eu vou dar aqui algumas características, eu vou dar uma dica, né? Características de um animal. E a gente aqui vai fazer essa brincadeira de uma forma um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente. Depois eu explico, né, como que faz essa brincadeira e a anterior que a gente fez lá de 1 Coríntios 13, tá? Então, eu queria dizer o seguinte, tá?
Sim, irmã Márcia, pode falar antes que eu fale aqui as É só características. para eu também falar da dinâmica da lição 9. Então, está indo agora. Então, vamos lá, né? Olha, esse animal, tá? Ele é corpulento, tem orelhas pequenas, ele tem focinho branco, ele tem patas arredondadas. Alguém descobriu que animal é esse? Não vale chutar por chutar. Hipopótamo? Cachorro. Fala, Wellington. Hipopótamo. Não é hipopótamo. Quem que falou aí? Koala. É rinoceronte. Isso. Mas a irmã já sabia da dinâmica. Calada, né, João? Então, mas não é fácil descobrir, né? Por essas 3 características, não é verdade? Não. Então, como que normalmente a gente faz isso? A gente pede para o grupo desenhar, tá? Tanto no grupo online quanto no grupo presencial, né? Claro que no presencial a gente leva todo o material, leva caneta, o lápis, borracha e papel, né, para eles. Não precisa ser uma folha inteira, basta metade de uma folha. E aí eles vão, a gente pede para eles desenhar. E sai muito chupa-cabra ali, sabe? Sai muito desenho que não dá nem para dizer que animal que é, né? Mas dificilmente alguém acerta o nome do animal. Às vezes, a pessoa desenha um cavalo que não parece um cavalo, mas ela diz que é um cavalo, né? Então, o que vale é o que ela tentou fazer ali. E dificilmente a pessoa acerta. E a gente repete uma vez, repete 2 vezes, repete 3 vezes, mas, eu vou repetir pela 5ª vez. É um animal corpulento, ele tem orelhas pequenas, ele tem focinho branco, grande, e tem patas arredondadas. Então, realmente exemplificando como muitas vezes a gente faz em casa com os filhos. É pela 5ª vez que eu vou te falar. Né? E o que seria mais fácil? Como é que a gente poderia facilitar as coisas para vocês desenharem melhor? Talvez se eu disser um rinoceronte vai ajudar? Pode ajudar, mas ainda assim é difícil, né? Para mim, pelo menos, que não sei desenhar, vai sair um chupa-cabra do mesmo jeito. Então, tem um jeito melhor. É você mostrar. Mais uma vez, entra um exemplo aqui. Então, quando você mostra para o filho como fazer, né? E aqui, olha, eu estou mostrando, imagina, né, que você tenha esse rinoceronte em cima da sua mesa. Né? E aí você vai desenhando, você vai olhando e tal. Vai demorar para a pessoa desenhar, não vai? Principalmente se for uma pessoa ruim de desenho como eu. Né? Então, muitas vezes a gente dá um exemplo para o nosso filho, a gente mostra como fazer, mas a gente mostrou e já tira, ó, tá aqui, ó. Entende? Não, você precisa mostrar e permitir que ele mostre 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, como se faz, como se age, como se reage. Tem que ser um estilo de vida. Aí ele vai começar a copiar você. Né? Então, ele tem tudo isso que eu falei. Vamos ver, ele é corpulento, vocês concordam? Ele é encorpadão? Ele tem orelhas pequenas, né? Aí as orelhas dele, né? Nem dá para ver aí, né? Deixa eu ver de frente aqui, ó. As orelhinhas dele. Né? Ele tem focinho grande, né? Tem um focinho grande aí. Né? Ele tem patas arredondadas? Tem também. Ó. Né? Então, essa é a dinâmica, né? Dessa aula que a gente usa. Né? Então, para facilitar, você precisa mostrar.
Mas o hipopótamo também parece. Eu quero só quero defender aqui o meu, porque o hipopótamo também parece que você falou. Oh, muito bem, então. E aí entra mais uma né, coisa para você usar na dinâmica aí, né? Porque aí o filho faz um hipopótamo e os pais dizem, não, é um rinoceronte. Pois é, mas se encaixa no hipopótamo. E aí? Mas nem koala, não. Como? Eu pensei em koala, nada a ver, e porco. Mas pelo menos pensou em alguma coisa, né? Se esforçou. Então, irmãos, entenderam como é que a gente aplica essa dinâmica? Né? E eu não falei como que se aplica a dinâmica anterior, né? Então, se ela for online, a gente faz parecido como eu fiz. Então, um dia antes, 2 dias antes da aula, né? Aí você, claro, vai ter... Eu adaptei para o nosso grupo, que é um grupo maior do que 5 famílias, né? Do que 5 casais, ou do que 5 famílias ali representadas. Então, eu disse, vamos ver quem que são os 13 aí que se habilitam. Mas, normalmente, né, eu não peço um por casal, eu peço um versículo por pessoa. Né? E se o grupo estiver completo, né, então são 12 pessoas, se o grupo fosse de 6 casais. Né? São 12 pessoas, o capítulo tem 13 versículos, então eu ou a minha esposa, a gente fica com 2 versículos. Né? Como eu aqui hoje fiquei com o número 1 e o número 13, a irmã Andréa ali ficou com o 5 e com o 7. Né? Então a gente faz dessa forma. Tá? E, claro, você pode usar um outro texto, de repente você tem um grupo reduzido, você pode escolher um outro texto da Bíblia, né? Então, a nossa orientação é que escolha, né, um texto parecido ou com um número parecido com o número de participantes, o número de versículos, né? Então, também você não precisa pegar o capítulo inteiro, necessariamente. Você poderia, digamos, ali no grupo de 12, ficar com os 12 primeiros versículos do capítulo 13. Né? Então, agora, de forma presencial, então você pega, né, e imprime, né, se você tiver possibilidade de imprimir, ou escreva à mão, né, todos os textos, mas cada papelzinho, né, um versículo, né, vamos usar aqui 1 Coríntios 13, chega lá, você passa, coloca dentro da bandejinha, e cada um vai tirar um papelzinho. Né? E aí você diz, olha, todo mundo pegou aí, a gente vai ler e tal, e primeiro você manda ler, independentemente se o outro está falando igual ou não, você lê o seu. Termine de ler. Depois você pede para prestar atenção no outro. Né? Também não dá certo. Né? E aí você faz da terceira vez, então, de forma correta. Né? Quando a gente respeita, quando um está falando, os outros ouvem e tal, e aí depois vai chegar a sua vez também. Amém, meus queridos? Alguma colocação a mais? Algum comentário? Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, mais uma vez, né, dizer que essa live aqui vai ficar salva, né? E depois o Rafael vai me passar o link dela, tal. Eu vou, de repente, fazer alguma edição ali ou não, e a gente volta daqui a algumas semanas, a gente volta para o nosso último encontro, então, desse intensivo. Eu vou encerrar a gravação aqui agora, e depois ainda eu quero falar algo com vocês, tá bom? Aguardem. Depois eu encerrar a gravação aqui, por favor. Aliás, né, antes de encerrar a gravação, vamos fazer oração,
Né? E eu vou pedir para quem? Quem que se habilita? O primeiro que abrir o microfone vai fazer essa oração de encerramento para nós. Um de cada vez aí, por favor. Eu vou fazer. Amém. Obrigada, meu Pai querido, por essa oportunidade, Senhor, riquíssima, de estarmos todos presentes, Senhor, buscando, Senhor, conhecimento na Tua palavra. Todos nós, Senhor, temos o objetivo, Senhor, de aplicar, Senhor, os Seus ensinamentos, Senhor, de aprendermos um com os outros, Senhor, a acrescentar, Senhor, na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, das pessoas da nossa igreja, Senhor, dos nossos vizinhos, nossos parentes, porque eu sei, Pai, que todas essas palavras, esses ensinamentos não ficará, Senhor, só dentro do nosso lar. Nós vamos replicar, Senhor. E muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. O Senhor colocou os nossos filhos como alvo, Senhor, primeiro, para termos sede, Senhor, de estarmos unidos, Senhor. Muito obrigada por isso. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, e abençoe todas essas famílias representadas, Senhor. Que a cada dia sejamos fortalecidos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua sabedoria, Senhor, em nossas vidas. Para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém.